De todos os países africanos de expressão portuguesa, Moçambique é o que possui uma filmografia mais variada. O cinema documental continua a ser um dos maiores ativos cinematográficos do país, mas não é expressão única. Os nossos convidados desta noite são os que levaram mais longe a paixão pela imagem em movimento, com uma obra homogénea e amplamente reconhecida a nível internacional. Sol de Carvalho e Licínio de Azevedo, cineastas, são os convidados desta semana do TDM Entrevista, numa conversa a que se junta também a atriz Iva Mugalela. Antes de mais, muito obrigado aos três, obrigado por terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM. Eu começava por si, Sol. Têm em comum com o Licínio um detalhe: começaram ambos na carreira jornalística, a determinada altura decidiram enverdar pela cinematografia, pela imagem em movimento, isto num país em que esta indústria, a indústria cinematográfica, não estava assim tão desenvolvida quanto isso. Em 1984, se não estou em erro, produz-se a primeira longa-metragem moçambicana em cooperação com a antiga Jugoslávia. O jornalismo trouxe uma visão diferente a quem empreendeu esta aventura pelo cinema depois de ter sido repórter e ter trabalhado num... Eu creio que a questão foi que nós, desde o princípio, não sei se o Licínio concorda comigo, sempre vimos, quando chegamos a Moçambique e começámos a trabalhar em jornalismo, nós automaticamente vimos que a comunicação estava ligada com a imagem. Eu acho que na primeira conferência que se discutiu, logo se definiu a rádio como o primeiro órgão por essência no país. Pequenas localidades. Este é um hábito ainda ou foi algo que desapareceu com o advento da televisão, como dizia? Está bastante retomado agora. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha segunda obra de ficção fez 400 exibições nas comunidades e é um filme muito pouco conhecido internacionalmente, mas foi um filme muito conhecido. O Licínio falará por ele, mas sei que as obras dele também têm passados. E nós, aliás, temos uma cadeia, nós podemos chamar assim, alternativa de cinema àquilo que é chamado cinema de sala, que é exatamente o chamado cinema de bairro, que é o cinema feito em palhota, com 5 ou 6 filas de cadeiras, com uma televisão, às vezes com um pequeno ecrã, e que, na verdade, continua a manter essa tradição do cinema, e começa a projetar cinema de manhã e vai até à noite. Portanto, digamos, já um cinema paralelo, né? Um cinema distribuído paralelo, que mantém essa tradição de estar sempre presente nessa ligação. Portanto, a comunidade ligada ao cinema é sempre uma coisa que se mantém até hoje como traço do nosso cinema. Licínio, como é que alguém nascido no Brasil vai parar a Moçambique e lá fica durante 40 anos? 38,5. Não, na verdade, também como o Sol está, a minha formação é a mesma formação inicial do Sol. Era jornalista, minha formação universitária foi de jornalismo no Brasil, mas numa época aqui no Brasil havia ditadura militar. E então era proibido publicar notícias sobre as guerras pela independência dos países, das colônias africanas, né? Nós, como jornalistas, tínhamos acesso através das agências internacionais de informação, mas não podíamos publicar no jornal, mas nós acompanhávamos. Então, eu, como jornalista, naquela época, viajei por todos os países da América Latina, acompanhei várias revoluções e tudo isso, mas a minha grande curiosidade foi sempre o outro lado, nossos irmãos lá na África, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, os países que falavam português. Então, quando houve as independências em 75, a minha primeira preocupação, o meu anseio era, bem, aqui no Brasil, a ditadura militar continua, nós vamos conseguir abatê-la, quero lá conhecer os nossos irmãos. Eu fui inicialmente para Portugal, em 75, logo depois do 25 de abril, e depois fui convidado para trabalhar na Guiné-Bissau como jornalista, dar aulas de jornalismo no Pincha, que era o único jornal semanal que havia. Na Guiné-Bissau escrevi um livro misturando jornalismo com ficção, que era aquilo que eu gostava de fazer, Histórias da Guerra pela Independência, que foi publicado no Brasil. Quando esse livro saiu, e o Rui Guerra era uma figura muito importante para mim. O Rui Guerra é um grande cineasta do cinema brasileiro, cinema internacional, nascido em Moçambique, que optou por viver no Brasil aos 20 e tal anos, ainda durante o período colonial. Então foi convidado por Moçambique, pelo governo moçambicano, para trabalhar na criação do Instituto Nacional de Cinema, que foi a primeira casa do Sol como cineasta em Moçambique, que convidou-me para ir para Moçambique, trabalhar, escrever para histórias para o cinema. E foi aí que fui para Moçambique em 77, para o Instituto de Cinema, o Sol já lá estava,
E o meu trabalho começou pela escritura. O meu objetivo inicial não era fazer cinema. Mas aos poucos fui me envolvendo, né? E através da escrita, alguns anos depois, vários anos depois, comecei a fazer também realização. E hoje continuo em Moçambique, quase 40 anos depois. Estiveram ambos na origem de uma das primeiras produtoras privadas também do país. Isto para perguntar, quase 4 décadas após a independência de Moçambique, há um cinema estruturado em Moçambique ou as coisas funcionam de forma muito incipiente? A estabilidade alcançada com a pacificação do país ajudou a desenvolver o setor ou não? Há esses dois lados, porque o cinema teve uma primeira fase e uma segunda fase, não sei se o pessoal concorda com isso, mas a primeira fase foi que tínhamos tudo. O cinema era um monopólio do Estado, não é? O Instituto Nacional de Cinema foi praticamente a primeira instituição cultural, o primeiro instituto cultural criado no país, porque o governo moçambicano na época, Samora Machel, acreditava no cinema como um instrumento para a unificação do país, a unidade nacional, todas aquelas coisas fundamentais para a educação do povo e tudo isso. Então, naquela época, tudo funcionava dentro do Instituto. A produção, a exibição dos filmes, tinha o monopólio de tudo, a formação e tudo isso. Foi uma fase fundamental. Nós todos fomos formados em cinema, toda a geração de cineastas hoje, moçambicanos que estão na nossa... mais ou menos tem 50 anos, 60, como nós, foram formados lá na prática e com a participação de grandes cineastas como Jean-Luc Godard, Jean Russo, Rui Guerra e muitos outros técnicos e tudo que vinham de outros países europeus, Brasil, Cuba, etc. E depois houve uma segunda fase, a guerra acabou com tudo isso, a guerra civil, chamamos assim hoje de guerra civil, na época não se chamava assim, e toda essa estrutura desapareceu. Foi o período em que, por outro lado, houve a possibilidade de criar, então a única possibilidade de sobrevivência para cineastas como nós era criar empresas, produtoras privadas. E nós criamos uma das primeiras juntos, foi a Ébano, depois cada um seguiu o seu caminho, juntos na luta pelo cinema moçambicano, mas ele abriu uma outra empresa que são 4, 5 empresas moçambicanas que trabalham a sério. E as dificuldades de produção são inerentes à situação econômica de um país como Moçambique, que é um país primeiramente destruído pela guerra, depois um país assim com grandes problemas econômicos, agora com uma certa riqueza econômica, mas que não está direcionada em absoluto para o lado social nem para o lado cultural. Então eu penso que o Sol é a mesma coisa, todos os nossos filmes são basicamente financiados por fundos estrangeiros. Ou vem dinheiro de Portugal, concursos que ganhamos, ou da França, ou Inglaterra, ou televisões da Inglaterra, da Alemanha. Moçambique praticamente não tem nenhuma estrutura de apoio. Existe um Instituto Nacional de Cinema, né, já não mais com aquele poder que tinha antes, apenas como uma entidade reguladora do cinema, mas que não disponibiliza fundos para a produção do cinema nacional. Por isso nós dissemos que o cinema moçambicano é uma arte da resistência, que nós somos resistentes e depois da nossa geração acabar, espero que ainda demore um pouco, não é? Não duvido que haja novos cineastas, vai ser muito difícil porque não há mais formação e não há fundos para fazer cinema. Eu só queria completar nesse período de 86, no período de 86 até o presente, ou até a guerra acabar, na verdade, e um bocado de déficit solicínio, na verdade, o cinema moçambicano conseguiu uma habilidade que foi fazer respostas de cinema de autor a filmes de encomenda. Okay? E o que acontecia era que mantém ainda o cinema moçambicano, como você disse no princípio do programa, talvez como o cinema, falando do lusófono em África, falando do português em África, talvez o cinema mais representativo. Mas acho que é resultado dessa habilidade. Nestes últimos anos tem ganho alguma margem de manobra, algum espaço o cinema ficcional. Temos connosco também a atriz Iva Mugalela. Isto para lhe perguntar, Iva, olha para o cinema numa perspectiva de carreira, numa perspectiva profissional, ou é difícil olhar neste sentido para o cinema moçambicano ainda? Fez a pergunta errada para a Iva. Olha, infelizmente ou felizmente eu sou bailarina de formação e por ironia do destino acabei caindo no filme do Licínio Virgem Margarida, por acaso.
E também, por acaso, acabei ganhando prémios. Então, chamam-me de atriz, eu não assumo esse papel de atriz. Não é ganhando prêmios, ganhaste 4 prêmios internacionais como melhor atriz na Europa, na América e na África. Sim, então, mas eu sempre assumo o meu lado de bailarina. E respeito o cinema, mas é uma arte completamente diferente da minha, complicada, é de louvar o trabalho que eles fazem. E como em Moçambique não há atores de cinema, só estão mais para o teatro, então trabalham mais com amadores, que nem nós, que acabamos ganhando prémios, não sei como, acho que é mesmo pelo dom dos realizadores, e acabamos tendo que representar o país, tendo que fazer papéis sociais, carregar uma responsabilidade boa até, mas não me vejo como atriz, não me vejo a continuar a carreira de atriz. Desde que não se vê como atriz, ainda assim, como o Licínio frisava, ganha uma série de prémios internacionais e faz um papelaço num papel que, com um estatuto, ou digamos assim, que não será provavelmente o mais fácil. Encarna no cinema uma prostituta. Isto para lhe perguntar, a experiência, apesar de de não se olhar a si própria como atriz, seria uma experiência para repetir se novos convites fossem aparecendo? Talvez sim. Realmente o que acontece é que calhei com um papel muito expressivo. E graças a Deus e a ironia da vida, como eu sempre digo, dei-me bem com o papel. Os meus amigos que assistiram o filme acham que eu não fiz nada, dizem que eu sou parecida à personagem, então para eles eu não sou atriz, só estive ali a dar o ar da minha graça. Mas eu sei as dificuldades que tivemos, o Licinho teve que ensaiar-nos, porque o que nós entendíamos de câmera era palco, né? Lidar com o palco e com o público, é diferente de lidar com uma câmera. Mas consegui, se surgir um outro convite, fiz uma pequena participação num filme de uma colega e amiga do Licinho, mas uma participação bem pequenina. Se surgir uma outra oportunidade, talvez aceite, nunca se sabe. Hoje posso ser bailarina, amanhã posso virar atriz, não sei, talvez. Licínio, voltava assim, pegando em algumas das palavras da Iva, o facto de quando olharmos para a outra componente importante do cinema de ficção, os atores, o facto deste capital humano em Moçambique ser ainda muito incipiente, é uma dificuldade para quem está por trás das câmaras? Não, basicamente é uma dificuldade se você pensar assim no cinema como indústria. Como Moçambique o cinema não é uma indústria, eu acho que é muito importante do ponto de vista documentário. Nós, o Sol, eu e vários outros colegas nossos, justamente seguindo essa linha do cinema moçambicano que surgiu na independência, que vem até hoje, o documentário está no topo. Mas, no meio disso, fazemos filmes de ficção, basicamente ele e eu só. Não, eu sou o João Ribeiro também. Mas é um filme a cada 2 anos de ficção que se faz em Moçambique, uma longa-metragem, eu estou a falar, com produções internacionais. Então, em virtude disso, nós não temos atores profissionais de cinema. Temos grandes grupos de teatro moçambicano, mas a representação no teatro é completamente diferente da representação que se exige de um ator de cinema, que é uma expressão visual, não é? Basicamente, quando eu prefiro trabalhar com pessoas que nunca trabalharam na representação em si, as ficções que eu fiz, 3 ou 4. Então, eu procurei fazer, sempre tentei, começo o casting pelos grupos de dança, porque tem uma grande expressão corporal, estão habituados a trabalhar com o público. Então, a Iva, que foi a atriz principal da Virgem Margarida, é professora de dança. E eu acho que o Sol tem a mesma experiência também, o filme dele de ficção, talvez o mais importante que ele fez, a atriz principal também é dançarina. Por acaso, colega da É colega ou aluna? Aluna dela. Então, mas o Godard dizia há muitos anos atrás que o facto de não haver uma acumulação de experiência e de códigos visuais, não é, na nossa comunidade não é uma fraqueza, acaba por ser uma força, acaba por ser talvez a nossa maior potencialidade para podermos trazer qualquer coisa de novo, ok? Então, eu acho que é isso, acho que todo o trabalho de experimentação, a gente vai para os códigos do Stalinavski, para outro tipo de métodos de formação, de treino de autores, etc. Eu já fiz variadíssimos tipos de treino dos atores e há sempre uma última coisa que a gente tem que dizer, que é, olha, tu não tens experiência, a única maneira que tens que fazer
é quando estiveres ali com as luzes todas a apontar a coisa, só tens um sítio para onde te refugiares, e esse sítio é o teu personagem. E é assim que a gente consegue, às vezes, encontrar esses resultados, porque as pessoas percebem que têm que chegar a esse personagem. E é aí que o moçambicano, por natureza, eu penso que por natureza cultural, acaba por ter muita força, porque ele tem essa capacidade de se refugiar nesse outro personagem. Isso depois seria talvez objeto de uma outra discussão a ver com a cultura e a história, mas tem essa habilidade. Então eu acho que a gente consegue, às vezes, resultados que são bastante interessantes assumindo a ideia de que não estamos a trabalhar com atores profissionais. Eu às vezes até tenho medo de que se me pôr um ator profissional ao pé de um ator dos nossos, que vai dar confusão. O ator profissional fica a perder. Não vai correr bem. Têm ambos também uma outra característica em comum, que é de certa forma debruçarem-se sobre questões sociais mais ou menos prementes em Moçambique, e a esse nível, apesar da pacificação, Moçambique acaba por ser um país rico, digamos assim. Abordaram já aqui referida a questão da prostituição, por exemplo, do HIV, da imigração, entre outras. Isto para vos perguntar, um cinema que não envolva Moçambique, que não se debruce sobre aquilo que são os problemas de Moçambique, seria bem sucedido no país? Uma outra pergunta encaixada quase como se fosse uma matriosca dentro desta. Os filmes, quando viajam pelas aldeias, como dizia, são bem recebidos por quem os vê. As pessoas revêem-se neles ou nem por isso? Bom, eu em relação a isso tenho a dizer duas coisas. Uma é que num debate que eu estive na televisão, em que passou o filme e depois eu estava em estúdio a responder a perguntas dos espectadores, a frase que eu ouvia mais repetidamente dizer dos espectadores era dizer assim: o Sol falou mesmo da realidade. Essa coisa, falou mesmo da realidade. Na verdade, não estou a falar da realidade, estou fazendo ficção, não é? Mas essa ligação da realidade é uma coisa que as pessoas, por natureza, procuram imediatamente encontrar. E eu penso que o nosso público tem muito esta preocupação, particularmente no filme nacional, que exige esse relacionamento com a realidade. É quase uma exigência que o público tem em relação a nós. Eu acho que, de uma certa forma, nós temos respondido a isso. Nós temos respondido a essa exigência, e eu também não me vejo a produzir filmes para audiências pequenas, em nichos de mercado, etc. Quer dizer, eventualmente, um ou outro dia farei uma experiência mais estética, mais de nicho, mas não estou a dizer que não é importante fazer isso, mas eu vejo-me sempre a fazer filmes contando sempre com uma audiência, né? E acho que, nos nossos casos, nós não temos razões de queixa. Eu acho que isso tem a ver com a própria história, a história do cinema moçambicano, que foi feito quando foi criado o Instituto Nacional de Cinema, logo depois da independência. Havia poucos recursos financeiros e o mais barato, 1000 vezes mais barato do que a ficção, é o documentário. O documentário retrata a vida das pessoas. Então, Moçambique tem uma tradição. Foi Moçambique, porque na época havia um grande cinema já nas antigas colônias francesas, financiados pela França, basicamente filmes de ficção, né? E que retratavam sempre aquelas coisas tradicionais, feiticeiros, isso, aquilo, outro. Moçambique não, Moçambique optou pela modernidade. E através da modernidade, como ponto fundamental, o documentário. Então o povo moçambicano habituou-se ao documentário, a ver a sua própria imagem no cinema, que era exatamente o objetivo político quando o cinema foi criado em Moçambique. Então as pessoas até hoje querem ver-se retratadas elas próprias. Aceitam bem o cinema indiano, que ainda gostam mais ou menos, mas não compreendem, cinema de Kung Fu, todas essas coisas. Mas se queres dar uma grande prenda para uma população de uma aldeia moçambicana, mostre lá um filme sobre a realidade dela, sobre a cultura dela. Esse sim vai ser o filme que vai fazer o grande sucesso. Só para dar um exemplo muito pequeno, no processo chamado Cinema Arena, eles chegaram a fazer de manhã, portanto, chegavam com um conjunto de filmes, entre os quais teve o Jardim do Outro Homem. Cinema Arena é o cinema móvel que atual. Era o cinema móvel, portanto, já atual, já não estou a falar daquele outro período, em que de manhã se chegava, se filmava na aldeia, se fazia 3 ou 4 perguntas, se montavam de uma maneira, digamos, rápida, e à noite se projetava o filme antes da projeção do filme, não é? E essa revisão das pessoas da aldeia de si próprias, não é? Muitas delas a se verem pela primeira vez, era absolutamente fantástico, não é? Era muito forte. Portanto, esse laço existe, e esse laço é eventualmente a nossa maior força. E também é fundamental também o fato de se calhar, talvez, porque os dois, a nossa origem inicial é como jornalistas. Então, para mim, o meu trabalho mesmo, as ficções, são sempre baseadas em histórias reais. Grande parte dos meus filmes eu encontrei a ideia na leitura dos jornais, nos assuntos sociais, o homem que suicidou-se porque a mulher era desobediente,
não é? A grande preocupação dos refugiados logo após a guerra era o reencontro com os antepassados, não é? No caso da Virgem Margarida, foi um documentário que eu fiz, assim, bastante clássico, entrevista com que era baseado esse processo que houve depois da independência, né? O país revolucionário e tal tinha que se libertar de toda aquela impureza colonial, entre as quais a prostituição. Então, o nosso governo revolucionário carregou todas as senhoras prostitutas das cidades, não é, para os centros de reeducação no meio da selva, não é, no Niassa, na selva mais impenetrável, cheia de animais selvagens, sem condições nenhuma de sobrevivência. Então, fazendo um documentário sobre isso, chamado A Última Prostituta, sobre esse tempo ideal da criação da mulher nova, que dentro do documentário que eu encontrei a história de uma jovem virgem camponesa que ia pela primeira vez à cidade comprar enxoval para o seu casamento. Como não tinha documento de identidade, BI, foi levada, por engano, para o Centro de Reeducação de Prostitutas. Então, só para dizer que, para mim e para nós, normalmente, mesmo as ficções estão baseadas em histórias reais. Na realidade, o povo gosta disso, o povo moçambicano, o público moçambicano, de se rever no cinema. Numa primeira fase houve ainda assim uma espécie de cinema de regime, digamos assim, o que acabava de mencionar. Ainda vigora hoje em dia ou vocês têm liberdade? Alguma vez tiveram problemas por abordarem de uma forma mais crítica, por exemplo, questões como o HIV, como... Ou ainda há uma certa condescendência? Vamos dizer, o senhor disse que talvez tivesse havido um cinema de regime. Houve um cinema de regime. Claramente, a aposta era política. A aposta inicial era uma aposta do regime. Mas nós participávamos. E nós participámos desse regime. Nós não éramos opositores desse regime. Okay? Nós éramos do regime. E, obviamente, tentámos sempre dialogar, algumas vezes com mais violência, outras vezes com menos, de que certas fórmulas que eram apresentadas como as fórmulas certas de passar comunicação e de passar informação e de passar conhecimento não eram as formas que nós concordávamos. E esse debate existiu muito, né? Esse debate existiu com o Godard, existiu com o Rui Guerra, existiu com outras pessoas todas, e existiu. E esse debate continua até hoje. Não é? E espero que não vá acabar. Porque tem que ser mesmo assim. Agora, repara, o filme do Licínio é um filme bastante crítico em relação ao regime. Eu fiz um filme, ainda ontem estava a ver o filme a passar aqui em Macau e estava a ver que no meio do filme alguém diz, mas que porcaria de país, que os professores recebem mal e nós é que pagamos as favas e tal, não sei o quê. Portanto, e isso é uma expressão popular que acontece. Portanto, eu acho que nós fomos sempre também um pouco críticos no sentido de que nós participamos do projeto global, porque nós estamos de acordo com o projeto global, mas nós somos críticos e temos consciência crítica do que é que temos que fazer, então levantamos sempre muitos problemas. Em muitos dos nossos filmes, na verdade, cada um dos nossos filmes é uma problemática nova que se levanta. Não é sempre assim. Agora, também não vamos ter aqui a pretensão de dizer que o cinema muda os países. O cinema contribui na sua calma dimensão, na sua pequena dimensão, contribui para essa mudança, mas... A Iva dizia que pode ter um impacto forte. Tem. Eu fui representar Virgem Margarida em Nova York, por acaso uma senhora esteve lá a assistir, e quando acabou pediram-me para estar ali à frente, e a senhora estava aos prantos, o senhor olhou para ela e perguntou o que é que se passa, eu disse não. Eu tenho uma irmã que esteve num campo de reeducação e aquilo que fizeram nos campos foi muito forte. A minha mãe assistiu o filme, as minhas tias assistiram e todo mundo hoje consegue criticar o que foi feito na altura. E realmente a política no nosso país, eu sempre digo que nós, os jovens, não devemos muito à política, mas esta geração deve muito à política, então tem os seus receios que nós não temos de falar, nós falamos à vontade. E eu digo, eu fiz Virgem Margarida, houve cenas em que eu não sou muito de emoções, mas fiquei emocionada, porque realmente foram situações que passaram que nós, os jovens hoje, depois de assistirmos o Virgem, dizemos connosco isto não vai acontecer. Nem que a gente tenha que criar uma revolução qualquer, mas no tempo deles aconteceu. São políticas, tinham que respeitar as políticas, nós respeitamos as políticas. Só que hoje estamos mais abertos, estamos no mundo da globalização, então nós olhamos e dizemos, não, isto aqui também, eu até gosto com a minha mãe, eu digo, mas mãe, como é que vocês aceitaram uma coisa destas? Quem é que vos disse que para lavar uma pessoa, para reeducar uma pessoa precisa de tanto sofrimento, pôr a pessoa no mato, outras eram comidas por animais, que brincadeiras são essas? A minha mãe olhou para mim e disse, foram os nossos tempos, eu disse, ainda bem que eu não estava lá. Senão eu teria ido para um campo de reeducação, mas também não teria ficado lá. Então, o cinema muda, sim.
Moçambique é, de certa forma, apesar da guerra já fazer parte do passado, é dado de tempos a tempos alguns sobressaltos. Terão, a partir de muito proximamente, um novo presidente, Filipe Nyusi. É uma nova era que se abre. Há perspectivas de esperança para o país ou nem por isso? Nós somos arautos da esperança, senão não estaríamos aqui, né? Portanto, eu acho que a esperança existe sempre. Agora, se ela vai acontecer ou não, isso já são, acho que talvez até mesmo entre nós tenhamos opiniões diferentes. Eu creio que depende muito, e vou dizer aquilo que eu sinto emocionalmente mesmo, porque eu racionalmente não tenho os dados todos na mão para poder dizer o que é que vai acontecer, mas o que eu sinto que emocionalmente sinto que tem necessidade de acontecer é que o diálogo tem que se estabelecer sério e honesto. Se esse diálogo se estabelecer sério e honesto, há pelo menos um pressuposto, que é o pressuposto que a gente pode resolver os problemas sem ir para a guerra. Esse pressuposto, o que para a IVA é uma coisa que provavelmente devia de ser básica, para nós não é assim tão básico, porque nós já passámos essa experiência toda que já vimos que essas coisas não são assim tão simples, né? E a gente tinha 20 anos, eu fiz agora um filme sobre o Acordo de Paz, agora estou a fazer uma série de 24 episódios sobre todo o processo da Guerra Fria na África Austral, e quando fiz aquilo, todos os líderes me prometeram, em frente da Câmara, dizer que nunca mais vamos voltar para a guerra. E depois de acabar de fazer o filme, 3 meses depois, havia a guerra. Portanto, digamos, não há uma certeza absoluta. Se quer que diga a minha emoção pessoal, eu desejaria que não houvesse, mas não posso dizer com certeza que não vai haver. Eu, pessoalmente, não posso dizer com certeza que não vai haver. No entanto, acredito, e não estou a dizer isto por discurso sobre de esperança, acredito que não vejo muitas possibilidades de saída de uma situação que está bloqueada que não seja uma solução do diálogo e da acomodação. Colocava uma última pergunta aos três, e que é a mais simples delas todas. Projetos de futuro, presumo que para vocês os dois, muitos filmes, para a IVA, eventualmente, se o tal convite vier... Olha, para mim, meu projeto, ainda bem que acabei cruzando com o sol, é dar mais luz à dança no meu país, criando uma escola de dança e esperando também que convidem para fazer mais algum filme. Desculpa, só porque eu queria interromper aqui, porque como eu no próximo filme preciso de uma bailarina, talvez eu convide Eu estou a começar já uma produção de uma longa-metragem nova, O Comboio de Sal e Açúcar, que é uma história de guerra e amor, baseada num livro escrito sobre mim, sobre mim, eu sou sempre o herói. Um livro escrito por mim, uma história real, baseada em histórias reais moçambicanas que passaram durante a guerra, que foi publicado em Moçambique, o livro, e agora foi adaptado, há 15 anos foi publicado, foi adaptado para cinema, eu adaptei, e já ganhamos vários concursos em Portugal, na França, na Alemanha, no Brasil, e em princípio, em março, vamos começar a filmar. Uma longa-metragem. Rematava consigo? Sim, tenho, neste momento, até 2015, tenho uma série de 24 episódios para a televisão, que é uma coisa meio maluca, mas pronto. Por causa desse filme que eu fiz sobre o Acordo de Paz, no processo a seguir, eu fiz um pedido de financiamento e consegui, e portanto agora estou num processo, estou a acabar de vir dos Estados Unidos, estive em Portugal, já fiz a maior parte das entrevistas em Moçambique, tenho que fazer uma série sobre o processo da Guerra Fria na África Austral, portanto todo o processo de Moçambique, Angola, todas as conversações, toda essa negociação. Não é a minha área essencial de trabalho, mas já estou com alguma barba branca, seria talvez o meu legado do ponto de vista da história, porque foi uma história que foi muito forte e que eu acho que era importante deixá-la. Eu agora estou a conseguir entrevistar muitas pessoas que foram participantes dessa história e estou a tentar colocar isso tudo numa série que acho que até o final de 2015 vamos ter que terminar. Mas tenho um filme de ficção que estive com o Licínio esqueceu-se de referir, que também ganhou o Lucar na secção Open Doors, para o filme dele, que é um filme precisamente sobre o cinema. Eu tenho um cinema neste momento e é um filme sobre a história de um conflito de uma pessoa se deve vender o cinema e tornar-se um centro comercial ou se deve manter esse cinema como um centro cultural. Portanto, no fundo, é essa conflitualidade que... Transforma no centro comercial e eu quero abrir um cinema lá dentro. Então é uma história que está feita, está em concurso também, tem boas perspectivas e isso é... E depois tenho 2 ou 3 coisas pequenas para fazer, filmes pequenos. Agradeço-vos uma vez mais o facto de terem aceito este convite que vos foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, após o telejornal, com um novo tema e um novo convidado.